Olá, meus amores, meus súditos, no patrocínio de Ótica César Braga, né? A HGT Records, né, Câmara Boy? Isso. Malharia Kiboné. O que mais, Câmara Boy? Portal RP10, né? Regional Press, né, Câmara Boy? Sim. No Saquinho Drink, que é de Guararapes, né? Isso, exatamente. Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa e Clínica de Psicologia Cíntia Carreira. Não é isso, Câmara Boy? Isso mesmo, Eu esqueci de mais alguém? Não, acho que é só isso mesmo. Nós estamos aqui começando mais um Pobrecast com essa delícia que é a Mônica Caime, né? É Caime que fala? Caime, acertou Caime. na mosca, é isso mesmo. É Sexorga. Sim. Sexorga. Ela é autora desse livro aqui, gente, que é incrível, Câmara Boy, que tá aqui o nome, a colinha, né? Que como que é? Isadora Maria Lista Mágica. Que é que os pais fazem com os filhos, né? Como Exatamente. é que é? A partir dos 3 anos tu já pode usar, mas primeiro a família, o adulto usa, né? Aplica nele mesmo e depois, porque é uma ferramenta de autoproteção. Não é um livro só, é uma ferramenta de autoproteção dentro da educação sexual. E como é que a gente consegue adquirir para depois a gente ir para a entrevista de fato? Já vamos começar, né? Vamos começar falando do livro. Sim, esse livro nasceu pela necessidade do trabalho. E eu fico feliz porque foi aqui na região do interior de São Paulo que foi meu laboratório gigante para ver o que realmente funcionava, não funcionava dentro da educação sexual. E aí eu vi que as pessoas, os adultos não têm rede de apoio. Eu pergunto, qual é o telefone do SAMU? 193, 190, nem isso, o telefone do SAMU as pessoas não sabem. E se pedir o telefone do teu marido? É amor, mas tá no celular, e aí quebrou o celular. Como e é aí, que faz? qual é o número do telefone? A gente não tem a nossa rede de apoio, muitas vezes estruturada. E para a criança é importante, né, para prevenir qualquer tipo de violência e também para coisas boas. Estou com vontade de comer um bolo. Na minha rede de apoio, quem que faz bolo gostoso? É essa pessoa que eu vou lá pedir o bolo. Então é uma ferramenta muito importante e olhando para a violência mais ainda. Aí eu escrevi a Isadora Maria e nasceu ele e os adultos podem usar e tem que usar, as crianças. Né, e ele já está à venda no site, que é o meu nome, é complexo. Não sei se aparece, tem rodapé? Tem QR Code, né? Amém, amém. Que bom que tem. Porque aí o nome, o sobrenome, o negócio é complexo. Eu tentei achar um nome artístico, mas não consegui. Vai que, né? Tô bolando, falando que era um nome artístico, que tá difícil, que as pessoas não sabem. E aí no meu site tá lá. Como que é o seu site? É Mônica Schoene. Schoene. Porque o Caime, alguém pegou o domínio, comprou o domínio e tá lá, não posso usar. E aí, não acredito. Pra quê? Aí ele queria me vender, né, esse domínio. A pessoa foi lá, comprou meu domínio e falou, eu tenho seu domínio, mas eu te vendo. Nossa. Gente, já passou pra gente, Câmara Boy. Aí não dá, né? Não, Aí eu tive que usar o meu original, porque o Caime é do meu esposo. Uhum. Então é o Schoene, que é o SCH. E aí fica mais difícil você falar, tem rodapé? Bota no rodapé, fica mais fácil. Mas Schoene, eu só lembro de Schoelma, né, gente? Porque linda uma coisa na outra, né? Mas tu sabe que o meu sobrenome, fiquei feliz, tem um significado. É alemão, né? Schöne significa bonita em alemão. Mas não Mônica Cristina bonita, né? Viu? Olha. Casou, né? Casou. Meu pai, ainda bem que me deu esse negócio, né? Já comecei bem com autoestima, você viu? Olha. Então, aí lá no site tem o livro físico. Olha aqui, gente, ó, pra vocês ouvirem. Tá vendo aí, Câmara Boy? Tá vendo pra ver? Então, todo mundo que se preocupa com a educação do seu filho, é para profissionais também, é psicólogo, médico. Então, se você se preocupa com a educação do seu filho, que ele esteja protegido contra vários tipos de violências. Violências sexuais são várias, com contato físico, sem contato físico. Então, eu preciso ensinar. Mas eu não domino o assunto. Por isso que existem ferramentas. E essa é uma delas. Que coisa incrível, né, Câmara Boy? É muito importante, né? E a linguagem, né? Tem que ser uma linguagem que seja acessível, porque a gente vai trabalhar com diversas religiões, né? Pessoas que são de diversas religiões, diversas culturas. E esse livro tá na África, tá na Europa, tá no continente americano, tá em vários lugares e tá atendendo. Então eu fui pegando aonde tudo eu trabalho, dos países, e juntando, combinando uma cultura única. Aí eu levei 2 anos para escrever, porque eu queria vender para fora, né? Não queria vender só no Brasil. Sim. E aí eu escrevi de um jeito que cabe nos outros lugares. E aí isso aí me dá uma alegria, é um negócio que às vezes assim, eu vejo que tá saindo lágrima, mas é de alegria de saber que eu consegui e chegar. E aí com esse livro eu já vi muitas famílias me mandando mensagem de menino ou menina pequena, falando, olha, essa situação que tá aí aconteceu comigo. Então isso já valeu qualquer coisa que eu pudesse almejar. Sim. Já vale quando alguém se identifica com alguma situação. Que legal, né, Câmara Boy? Agora a gente vai falar um pouco da pessoa, né? Depois a gente vai na parte da educação em si, né, Câmara Boy, que a gente pode dizer, né? Qual que é a primeira lembrança que você tem da infância?
Aí eu ia tomando uma madeira com pijama de astronauta, devia ter aqui uns 2 anos. Aí depois, com 3 anos, eu fiz uma cirurgia de amígdalas, olhei pro lado, eu lembro que eu acordei, né, numa sala de recuperação de gestantes grávidas, tinha pônei, sabe aquele pônei? Maleropone? Aham, Adoro maleropone. isso há muitos anos. Tinha Rainbow, tinha vários. E aí, eu tenho essas lembranças bem antes, assim, dos 4 anos. Tem umas lembranças, uns flashes, assim, muito bonitos. E é muito gostoso. Eu adoro. Volta e meia, assim, eu dou uma lembradinha, aí dá aquela aquecidinha no coração, sabe? Lá em Joinville. Joinville, porque eu nasci em Joinville, norte de Santa Catarina, a maior cidade do estado. Mas Florianópolis é capital. É capital, fica político lá. Nós somos uma cidade industrial. Então, tem quase 700 mil habitantes. Que legal, né, Câmara Boy? É, bem E grande. o que te levou para o meio, assim, você fez psicologia? O que você fez para poder entrar nessa área, para tratar com as mães, com os pais? Sim. Que tipo de estudo que foi? Porque as pessoas, às vezes, né, eu mesmo achava que tinha que ter coisa, né, psicologia, né, Câmara Boy? Como é que vai para esse métier? E aí, na verdade, quando eu sempre gostei de bicho e planta. Então, na minha casa, minha mãe ficava revoltada comigo. Sabe centopeia? Eu enfiava tudo no congelador, depois eu tirava e tentava injetar uma agulha lá dentro, injetar alguma coisa. Eu sempre inventei coisa assim. Aí minha mãe falou, será que você quer ser veterinária? Aí um dia me largou numa clínica de veterinária. Eu vi que tinha que sacrificar cachorro. Aí eu falei, não, essa vida não é pra mim, não. Aí eu pesquisei, tinha ciências biológicas na minha cidade. E eu fui prestar vestibular. Entrei e falei, agora eu vou botânica, né? Agora. Primeira aula eu tive foi de anatomia, primeiro ano. Eu tive 4 anos de anatomia. Meu Deus. Eu falei, gente, mas esse negócio de corpo é interessante. Mas por quê? A minha família, a origem do meu pai é alemã. A minha mãe, graças a Deus, é brasileira, então já deu uma equilibrada. Mas os alemães, eles não encostam, eles não são muito carinhosos, eles têm palavra. Se eu te dei a palavra vai até o final. Mas não tem muito contato físico, a demonstração de amor é outra forma. Então eles não conversavam, eu tinha dúvida sobre mim. Pô, cresceu um pelo aqui, mas o que eu vou fazer com esse pelo? Cresceu aqui embaixo, cresceu não sei aonde. Minha mãe falava, Mônica, ela fala assim, guria, isso não é pra ti. Não tá na tua idade ainda. E eu falei, mas que idade que eu vou descobrir sobre mim? E aí, quando eu entro na faculdade, eu lembro disso e vejo um corpo, e era um corpo de um homem. Quando eu olho ali, tinha um pênis ali. Falei, Senhor, é agora que eu tenho a oportunidade de matar a minha curiosidade de quando eu era bem adolescente. Eu entrei na faculdade com 17, então eu era adolescente ainda. Aí eu cheguei, professor, eu tô gostando desse negócio de corpo, tem algum estágio que eu possa fazer? Porque ele era pediatra numa maternidade. Ele falou, Mônica, você se importaria de depilar a mulher para preparar para o parto? Eu falei, não, melhor ainda, porque eu ia ver, né? Vivo ali, né? Eu ia ver a vulva viva ali. Então, fui lá, adorei, me achando o máximo. De repente eu vou embora, uma menina de 12 sai com um bebê no colo. Eu falei, professor, o que é? Uma adolescente, pré-adolescente grávida. Eu fiquei, que esquisito, tá? Passado uma semana, uma de 14. Aí eu falei, professor, que estranho. As mães, em 1998, né, que era o ano, não conversam com seus filhos? Aí ele falou, não, Mônica. Aí eu lembrei da minha adolescência, que foi nos anos 90, lá no início. A minha mãe também não conversava. Eu te pergunto agora, as mães conversam ainda? Não. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou estudar sexualidade. A minha família foi muito contra. Tem uns 10 anos, eu trabalho 24 anos com esse assunto. Mas por que você acha que a sua família foi contra? Por ser mulher? Por ser um assunto que é um tabu? Porque é sexualidade, que as pessoas acham que é sexo, e porque eu era uma menina, né? Então, eles assim, não, mas isso não é pra você. E aí eu me apresentava, né, trabalho com sexualidade, porque não existia sexólogo, não tinha sexólogo, eu trabalho com sexualidade. E aí que eu fui trabalhar com gravidez na adolescência, e na época era DSTs. Sim. Então eu só fazia essas duas coisas. E a minha mãe fala, não fala, não vai ter namorado, ninguém vai te querer. Aí eu pensei, e pior que as pessoas não queriam. Não acredito. Não queriam. Aí até conheci meu marido. Aí minha mãe fala, se você quer se manter com o Leonardo, diga que você é bióloga. Aí eu falei, gostei desse moreno. Né? Bióloga. Bióloga, comecei. De repente não deu mais pra esconder. Não dá, né? Não dá, quem a gente não dá pra guardar isso, né? Aí comecei a falar, começou a sair, e as pessoas ainda tinham muita falação, falavam muito, a Mônica, que a minha família vem de uma estrutura boa, estudei numa escola boa, uma escola alemã, então as pessoas falavam, poxa, a Mônica tem condição, por que ela trabalha com esses assuntos, ou com doença? Aí eu fui fazer um estágio no hospital com soro positivo, que na época era chamado de aidético. Sim. Hoje não tem mais isso.
Então eu via as pessoas se desintegrando, aí que eu amei mais ainda essa questão da sexualidade. Então as pessoas ficavam muito longe de mim. Ah, você deve ter pego alguma coisa no hospital. Eu fazia exame direto. Você trabalha no hospital, você sabe. Então, assim, eu fui me distanciando, eu fui ficando isolada. Meu Deus. E aí eu fui morar fora do Brasil. Ó, internacional, meu amor. Porque aí meu marido falou, pô, eu continuei trabalhando aqui e tal. Não tem essa marca Malve Malhas? Sim, sim. Eu sempre capacitava todos os funcionários. Porque chega em dezembro, eles começam a pipocar na qualidade. Então, por quê? Porque já estão cansados. Então, eles me contratavam para falar sobre sexualidade, para dar um up, aí o pessoal vinha animado. Ah, e até eu vou animada. Nossa, e aí... Né? Bom, mas aí pensei, é para empresa. Eu não conseguia trabalhar com o público final. Aí meu marido fala, 3 filhos, o meu último tinha 6 meses, falou, Mônica, partiu Bogotá. Falei, é morte. Agora é Pablo Escobar, agora é assassinato, é droga, é carro é porque o carro explodia, carro bomba. Quando eu cheguei lá, tinha carro bomba ainda. Sim. Aí eu falei, Leonardo, e como eu vou trabalhar? Não, Mônica, lá você vai ser rainha do lar. Eu falei, não aceito. Não aceito, porque não estava no meu espírito isso. Não era da sua natureza. Não era, não dá para lutar contra. Isso não. Aí, as pessoas que assistem, a gente tem que saber, tem coisas que o pai e a mãe podem orientar, mas tem coisas que tá na alma da pessoa. Tá entranhado. E aí eu cheguei lá, cuidei dos filhos, só que eu não sabia falar espanhol. Eu falo só alemão e português. E aí cheguei lá sem espanhol, tive que aprender, então eu levei um tempo pra aprender espanhol e tal. Aí uma vez eu falei, não tem um projeto social que eu possa fazer? Aí me chamaram, Mônica, só tem, mas é para descascar batata, enquanto as mães adolescentes e adultas estão ali aferindo, né, a pressão e tal, mas você descasca a batata para sopa. Meu Deus. Pensei, eu vou, porque também nunca descasquei batata para um projeto social, vou lá fazer, né? Descascando. Aí passa o médico, gente, a enfermeira não está, alguém sabe medir pressão, não sei o quê. Aí eu assim, discretamente, levanto o dedinho, sei. Então vem, larga essa batata aí. Aí fui lá, comecei, né, aí eu fui treinando mais ainda no espanhol. Aí caí na besteira de perguntar para uma senhora, a senhora está feliz que está grávida? Ela falou, eu odeio isso aqui. Eu só estou aqui porque eu tenho que estar bem para dar essa criança. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, calma aí, esse negócio da sexualidade é mais profundo do que eu imagino, que eu trabalhava para as empresas. Sim. Eu falei, eu vou trabalhar com um ser humano. Eu fiquei 3 anos e meio trabalhando e lá que abriu minha carreira internacional. Então eu fazia muito projeto social lá. E dali eu parti direto para o México. E do México eu comecei a voltar para todo o continente. Quando eu volto para o Brasil, meus filhos já eram grandinhos, aí a minha sogra, Leonardo, a Mônica vai continuar trabalhando com sexo na internet? Eu já estava trabalhando, já tinha um negócio na internet que era muito, mas assim, arcaico. Sim. Mas já era. Eu falei assim, se minha sogra acha que eu trabalho com sexo na internet, a minha família não aceita. Logo eu vim para Joinville e vim para cá. Um dia eu dei uma entrevista numa rádio, minha mãe veio junto. Minha mãe falou assim, é bióloga, lembra? Meu Deus, mas isso tem 6 anos. 6 anos, agora não, agora tá feliz, né? Agora tá virando, não, minha filha vai pra África. Mãe, você tá me vendo? Beijo, né? Eu amo mesmo assim, mas tu entende? Foi muito difícil, mas eu tentei fugir várias vezes desse assunto. E o meu foco é muito na violência sexual. Sim. Eu trabalho muito com mulheres adultas, sexualidade, aquela mulherada, vibrador, orgasmo. Mas por quê? Meu foco, olha também, né? Eu faço isso porque se a pessoa tá bem, eu educo bem. Porque meu foco é criança e adolescente. Mas eu tenho que ter a mulher para ela poder trabalhar seu filho. Né? Porque às vezes a mulher não tem comprometimento com ela mesma. Mas, né? Eu acho que até hoje é um tabu as mulheres ter prazer, né? Elas têm dificuldade, elas não conhecem nem o próprio corpo, né? Nada. Mas sabe também, olha só, os nomes que dão, né? Eu sempre pergunto, mães, quais são os nomes que você dá para o genital da sua filha, né? Que ela tá aprendendo. Aí é tudo assim, Laricinha, perseguida, né? Perigosa, Florzinha, Margaridinha, tudo nome, sabe? Os adultos é Jersey, né? Aham. Mas assim, cadê a vulva, gente? Né? Aí eu pergunto, mãe, pra que serve a vulva? Não é pra isso que você tá pensando. Eu uso a vulva 5 vezes por dia, pelo menos. Pra que, Mônica, fazer xixi? Então a função da vulva tem a uretrazinha ali, que ninguém sabe que tem, né? A moça assim, ai, Mônica, se eu botar o OB, eu posso fazer xixi no OB? Aí eu passo o dia inteiro fora. Eu falei, senhora, o OB entra no canal vaginal e a uretra fica do lado. Não entra um OB na uretra. A pessoa nem sabe. Não sabe. Não sabe. Então, assim, a questão de ter esse contato com o genital é muito importante. E aí eu comecei a trabalhar com isso e eu amei esse negócio de educação sexual e agora explodiu esse assunto
Agora eu posso falar tranquilamente qual é a minha profissão. Ah, Mas demorou, né, Bill? 24 anos fazendo negócio, só agora eu comecei a... Por que é tão difícil falar sobre sexualidade? É porque a pessoa confunde muito com sexo. E as pessoas têm uma coisa que é nunca ninguém conversou comigo. Então, se ninguém falou comigo, é um assunto proibido. Então, se a gente vai falar disso, causa um desconforto. E aí eu falo, mãe, fala vulva. Até porque você usa a vulva para fazer sexo quantas vezes no mês? Ah, é verdade. 2, 3. Então, tá entendendo? A função principal dela não é essa. E pênis? Fala pênis. Mônica, eu não consigo. Então, você vai chegar em casa e falar, filho, o seu nome vamos lá, Lucas. Mas você tem um apelido, que é Lu. Então, você tem o olho, você tem a orelha, você tem o nariz, e você tem o pênis. Mas aqui a gente pode dar um apelido pro pênis. Ó, é pênis, mas pode ser pipi. Então, o teu filho tem que saber que é pênis. Ele vai no médico e vai falar, hoje a mamãe falou pra mim no evento que eu tava, chamo pro meu filho que é Brad Pinto. Adorei o Brad Pitt. Mas calma aí, quantos anos tem teu filho? 9? Ah, não dá. Não dá? Mas aí ele vai no médico, doutor, tá coçando o Brad Pinto. O médico fala, gente, você entendeu? Então deixa teu filho saber que é pênis, mas o apelido Brad Pinto em casa, né? Então assim, tu entende? E é um negócio que é complexo. E deixa eu te falar, é diferente a orientação que você dá para a menina e para o menino na questão de sexualidade ou não? Hoje em dia, nossa, eu já fui alvo de muitas críticas, mas tem assuntos que eu separo as turmas para ter uma didática para cada. Sim. Mas a grande maioria dos temas é turma mista. Por quê? Porque se eu falar de menstruação, por que o homem não pode saber de menstruação? Tem que saber. Óbvio que tem que saber, até para não fazer chacota com as meninas quando vaza o sangue, alguma coisa assim. E ele tem que entender, porque um dia ele vai ter uma amiga, ele, sei lá, vai ter uma filha, uma esposa, sei lá, ele vai ter uma mulher, uma portadora de vulva na história dele. Claro. Você entende? Então é importante. E aí eu vejo que as pessoas, no começo, me criticavam, Mônica, você tem que separar. Gente, não tem que separar, eu tenho que mostrar que quem tem vulva tem um negócio, e olha que legal que tem que cuidar da vulva desse jeito, do pênis, e tem todo o contexto da pessoa, né? A gente não se resume ao genital. Sim, né? É evidente que não. E por que você acha que os pais têm tanta dificuldade de falar sobre esse assunto nas escolas? Porque eles acham que a escola é tendenciosa. Então, por exemplo, hoje eu tive várias diretoras de escola participando do evento que eu fiz aqui. Sim. Então elas assim, meu Deus, é verdade, porque eles acham que a gente... É triste, tá? Mas a pessoa fala, eles vão incentivar meu filho a ser gay. Meu Deus, desde quando? Como? Baseado em quê que um professor faz isso? Em 24 anos de história, eu nunca tive um problema, a não ser um, que aconteceu numa escola particular, que eu não faço aula online sobre esse assunto, né, que é o universo LGBTQIAPT+. Virou tanta que agora sigla. veio o Tzinho a mais, né? Então, assim, eu não faço aula online porque o pai pega, isso foi na pandemia, mas só que a escola tava com uma coisa muito forte, que todo mundo dizia que era pansexual. Só que a idade é 10 e 11. Então, com 10 e 11 anos, ainda meu cérebro está em formação, tem muitas coisas que influenciam. Então, a gente tinha que explicar para eles o que era pan, o que era bi, o que é orientação sexual romântica. E a escola estava desesperada, falou, Mônica, faz. Eu falei, então vou fazer. Mas não dá para gravar a aula. Mas aí tinha um pai gravando a aula. O pai recortou várias falas e saiu eu dizendo, o certo é ser gay, e se você quer ser gay, tá liberado. Ou seja, quase me queima, meu Deus, uma história que eu levo de tentando fazer o mais correto possível. Então, tu entende? A dificuldade tá dentro de casa. Uma aluna minha chegou e falou, mãe, eu sou hétero. Pau na cara da filha. A mãe não sabia que era hétero, e a filha foi anunciar que é heterossexual, de um jeito que a mãe achou que ela tava saindo do armário, vamos dizer assim. Gente, você entende? Então, assim, a tem falta de informação. É isso aí. Por isso que é importante a gente fazer movimentos assim, pequenos, e vai jogando essa sementinha. E né? deixa eu perguntar, com essa nova tendência de adolescentes, como se diz, né? Não tá mais aquele negócio hétero, eu não hétero. Agora com essa nova tendência, até que é a pergunta que eu deixei aqui, na questão de hoje, como fala a sexualidade, eles estão. Tipo assim, hoje eu tô hétero, amanhã eu tô gay, amanhã eu tô bi, amanhã eu tô pan. Como é que se lida com isso? Porque, gente,
Isso, acho que, em vez de ajudar, atrapalhou, né? E tem atrapalhado, e as pessoas não pensam nas consequências. Eu estou olhando pelo lado da educação. Sim. Existe uma coisa chamada curiosidade sexual, que é um comportamento sexual típico do adolescente, que ele quer experimentar, ele quer beijar, ele quer sentir, ele quer essa coisa. Coisa. Só que hoje tem um preconceito até em relação ao hétero. Tem escolas que eles fazem bullying com quem diz que é hétero. É um negócio muito... Eu não acreditava até eu começar a ver isso. E o que acontece? Quando você está em várias orientações, em várias caixinhas, você é diferente. Todo mundo te admira. Só que a pessoa não percebe que, primeiro, que ela não sabe o que é orientação sexual romântica, ela não sabe que tem sexo e questão de afeto, de emoção ali, né, de relacionamento, e ela não sabe que, dependendo de onde ela se meter, o cérebro dela pode entender que aquilo foi uma violência para ela. E lá na frente eu tenho vários adolescentes com disfunção sexual de diversos tipos. Então hoje está na moda eu ser diferente. E o diferente está no exagero. Não tem problema se eu sou, não tem problema ser bi, né? Uhum. Vai me criticar, pode me criticar, mas desde que você já passou, já entendi, amadureci, eu já pesquisei sobre, eu já busquei uma ajuda terapêutica, eu já conversei em casa para ver o que... Então tem toda uma sequência para eu entrar no bi, entendeu? Mas hoje eles não querem saber. É um rodo. Com essa nova tecnologia, que hoje, né, a gente tem a tecnologia na mão, com todo mundo, né, tendo informações, você acha que isso atrapalhou? Porque hoje eu percebo que as crianças estão muito sexualizadas. Aí vão falar, nos 80 tinha o grupo Tchan, dançava na boquinha da garrafa, não sei o que, não sei o que. Eu escuto direto né? isso. A gente sempre escuta isso, né, que antigamente era pior a sexualidade. Mas não é. O pior, sabe o que é? Hoje eu dancei boquinha da garrafa, tentei, né, porque eu não dançava bem. Mas não tinha uma alma me filmando e publicando na rede social. Hoje o grave é isso. É você dançar, rebolar e alguém te filma e posta. Agora vai sair, depois até o Camera Boy pode pesquisar lá, porque ele tem, né, um serzinho pequeno, né, onde ele tem que cuidar e zelar. Uhum. Tem uma música da Dona Aranha, não sei se na sua casa ela já toca Dona Aranha. Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Saiu agora a versão funk, falando, eu sou a Dona Aranha, e a moça, essa cantora, tá praticamente sem roupa. Então tem umas coisas assim meio, assim, sabe, não tá na consciência, mas tá na inconsciência. Então ela fala, não tá feliz, vai para que te pariu. Então a criança que escuta essa música vai falar, mas é mais uma música. E aí a vestimenta é pornográfica, começa a ligar uma coisa com a outra. Aí vem alguém e filma e posta, e essa criança serve de alimento sexual para quem tá lá esperando aqui, só para ver o que tá sendo lançado na internet. Então eu dancei boquinha da garrafa também, mas ninguém nunca expôs a minha imagem lá. Até porque tem danças que mexem com a cabeça da gente, a gente meio que já se movimenta de forma meio erótica. Sim. Né? Mas hoje, quem tem filho é não postar nada. E tu viu dancinha de criança? Não dá like. Não dá, porque senão esse vídeo vai voar para mais pessoas. E essas pessoas normalmente são esses pedófilos de plantão, essa rede de e que ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro. Mas até eu queria dizer uma coisa, quem acha que não teve nenhuma consequência, passa por um psicólogo que entende sexualidade para ver se realmente você não ficou com nenhuma sequela ou uma consequência, porque às vezes aquela dança da boquinha da garrafa, que você encostava quase na boca da garrafa, ou você pode ter se sentindo mal com aquilo, e hoje você até pode ter uma vida sexual limitada, ou você não goza de uma plena satisfação, porque alguma coisa daquilo lá não te caiu bem na época. Então quem fala isso, eu sempre digo, busca um psicólogo, especialista em sexualidade, para ver se realmente não te afetou em nada. Entende? É porque a gente é de uma geração, né, que não se falava isso, né, não se falava sobre sexualidade, etc e tal. Nada. Hoje, o que você acha que tem que ser informado para os meninos e para as meninas? Tipo assim, o que tem que ser orientado? Meninas, né, porque a gente tem que orientar os filhos, né? Tem. E eu percebo que, às vezes, por exemplo, os pais incentivam muito os filhos meninos a serem os garanhões, etc e tal. E as meninas serem toda santinha, toda recatada do lar. Virgem, né? Virgem. Só que aí você percebe que a maioria das pessoas que eu conheço adulta na vida adulta de hoje não sabe o que é gozar. Exatamente. E os meninos muito menos, porque eles acham que tem que, enfim, quer manter a relação sexual batendo no peito que é o garanhão. Por que para o menino é o garanhão e a menina é a galinha? Porque a sociedade, o estilo aqui é machista, né? Totalmente. Então, eu vejo quando eu trabalho no México, é mais forte ainda. No Paraguai, eu vou fazer congresso lá, a pessoa fala, Mônica, aqui você não pode falar igual ao Brasil.
Porque lá, o que acontece? Se o cara não tá legal e não gostou da mulher, ele pega e mata. Credo. Tem lugares no Paraguai que é assim, então assim, tu tem que ter cuidado, não pode empoderar a mulher. No México, uma vez, nossa, aquele dia eu quase fui deportada. Eu fui pro sul do México e tem coisa que não dá pra aguentar, tem coisa que não desce na pessoa, né? Então, o cara, eu tava numa escola fazendo reunião de pais, e aí uma pessoa levanta e o senhor fala: a senhora Mônica, a senhora veio de outro país, sul da América, né? Lá da América do Sul, ou seja, ela querendo já diminuir a gente, né? E a senhora veio pra cá, invadindo, querendo dar voz pras mulheres. Eu falei, calma, senhor, agradeço de coração a sua fala, mas o senhor tá me ouvindo? Tô. Então mulher tem voz. O negócio é que a sociedade não ensinou o homem a ouvir de forma correta o que a mulher fala. Então, senhor, a sua esposa já fala. Essa professora já fala. Agora, talvez, não ensinaram o senhor a ouvir. Aí todo mundo falou, meu Deus, é verdade, é verdade. E o homem tava ficando nervoso porque ele achou que eu tava querendo empoderar as pessoas para falar. Mas não, todo mundo fala. O problema é que os outros não sabem escutar, né? Então, assim, é um negócio muito forte a questão da cultura. E eu vejo isso, tem lugares que eu tenho que, né, fazer diferente. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que a mulher tem que ser santa, virgem, se nem todo mundo nasce com ímen? Você entende? Quer ver um negócio que os meus alunos morrem é quando eu vou falar o que é sexo. O que é sexo? Você sabe o que é sexo? Ah, sexo é penetração. Pode falar isso, né? Pode. O que você quiser. Sexo é penetração. Eu falei, não, gente, sabe o que é sexo? Quando uma pessoa e a outra falam assim, opa, eu gostei. Tem consentimento? Eu quero. Não, tenho certeza que eu quero. Eu quero sentir prazer. Eu também quero. Ah, mas eu também quero te dar prazer. Também quero. Oba, então. Sexo é qualquer tipo de dinâmica onde há troca de intimidade, os dois querem, há consentimento, não precisa ter orgasmo, penetração e nem fazer filho. Basta ter uma coisa que a gente chama de prazer erótico. Então, um beijo de língua, a mão não fica parada, a mão percorre o corpo. Tá mais gostoso que isso, impossível. Não, fecha o olho agora, fecha. Nossa, foi bom. Foi bom. Sentiu prazer erótico, que o prazer primeiro transborda na cabeça para depois vir pro corpo, né? Foi bom, foi sexo. Aí os professora, eu tenho que contar pra minha mãe que eu não sou mais virgem, então? A preocupação do ser adolescente é se ele é virgem ou não. Mas, gente, beijar na boca de língua já é sexo, porque é uma forma de eu receber prazer e dar prazer. E não teve penetração, nem orgasmo, nem fiz filho. E por quê? O que está acontecendo com a nossa geração ainda de adolescentes? Eles fazem sexo anal porque eles não querem romper o ímen. Mas nem todo mundo nasce com ímen. Muitos na infância, muitas meninas já rompem ali, né, andando, brincando. E poucos sangram, mas são os filmes também, né? Os filmes, as dancinhas, né, que erotizam, né? Tem muita combinação. Mas eu queria perguntar pra Mônica em relação a isso. Como que você lida com os pais, para educar os pais em relação a essas TikTok, essas dancinhas? Enfim, esses aplicativos, né? Mas eu sempre pergunto, quantos anos tem teu filho? 8. Então, 8 anos não tem que ter TikTok nem Instagram. Hoje o Instagram permite a partir dos 13, já diminuiu. Mas aí um pai que não tem preguiça e se preocupa, ele fala, ai, meu filho foi dormir, foi não sei onde, vou dar uma olhada, quem que ele tá seguindo aí? Ah, tá tudo ok. Não, então deixa ele continuar. Então, assim, a orientação o pai não pode ter preguiça. Hoje os pais, eles têm medo de ensinar, muito receio do que vai falar. Então eles jogam pra onde? Escola? Não sei. Se eu não falo, a dúvida alguém vai tirar. E geralmente eu não preciso digitar. Eu tenho aluninhos de 7 anos viciados em pornografia. Ela só pergunta, papai, mamãe, fazer filho, o que sai X vídeo numa das respostas. Então assim, ai, meu filho não pergunta, graças a Deus. Chora se ele não te pergunta. Porque a dúvida está tirando em algum lugar. Quem é esse Exatamente. Lugar? Então eu sempre falo, tem TikTok? Mas que idade tem? Tá dançando? Pergunta pro seu filho que imagem ele quer deixar. Eu falo pros adolescentes, que imagem você quer deixar pro futuro? Mônica trabalha com violência sexual de criança e adolescente. Vamos digitar lá no Instagram. Olha, a Mônica, olha o que ela fazia. Mostrava o bumbum. A Mônica não vai dar. Meus filhos, Laura, Giovanna e Miguel, vamos ver o que a mãe fazia. Nossa, a mãe beijava na boca de um monte de fileira. Tu entende? Qual é a imagem? Porque o adolescente não pensa no depois, né? Sim. E o pai e a mãe esquece. E você acha que por estar essa sexualidade muito aflorada, também coincide com o suicídio dessas crianças? A gente tem um hospital psiquiátrico infantil na minha cidade, na cidade de Joinville, que 10, 11, 12 é o número maior de pacientinhos. E vou te falar, tentativa de suicídio porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Gente, pensa comigo, eu era criança.
Do 0 aos 8 eu sou criança, só 8 anos. É só isso que você é criança, mais nada, acabou depois, tá? Sim. Do 0 aos 8, de repente com 9 você entra na pré-adolescência. Dos 9 aos 12 é uma transição muito punk, porque você sai do corpo de criança para entrar no negócio chamado adolescência. E aí nessa fase é difícil para eu manejar as coisas. Por isso que eu falo, mãe, se a pré-adolescência passar bem, vai relaxar um pouquinho na adolescência. Entende? Então, assim, eu vejo muita ideação suicida, muita tentativa, nessa idadezinha que é tão preciosa, que é a transição de um corpo de criança para um de adolescente rumo adulto. Então, nesse hospital, dá dó de você ver. E assim, hoje não é mais aqui que corta, né? Não. É na virilha, é no pé. Lugar que pai e mãe não vai ver mesmo. Exatamente. Por isso que eu estou te perguntando, porque a gente vê que o número de crianças tentando suicídio aumentou muito. Muito. E também por questão da questão da nova, como que fala? Questão da sexualidade, que às vezes a criança acho que vê na internet, enfim, ela se reconhece às vezes gay, pan, etc e tal, né? E aí, às vezes, achar que a família não vai aceitar, onde comete o suicídio, né? Muito. E às vezes, sabe o que é? Faltou o pai e a mãe saber o que é essa orientação sexual romântica. Por que eu tô falando orientação sexual romântica? Que é pra quem tá escutando entender que não é só sexo. Sim. A gente tem que ter isso, porque a maioria pensa que é só o sexo. A maioria. Por isso a gente tem que falar o nome completo, dar o nome e sobrenome. Porque aí, às vezes, o pai fala, é isso? Não sabia. Ficou suave o assunto. E a criança, o adolescente tá sofrendo. E só faltou uma gotinha de informação ali, entendeu? Então, a maioria acha que o pai não vai aceitar, a mãe não vai aceitar e tal, mas tem muitas famílias que aceitam depois, que recebem um processo de reeducação sexual, que eu chamo, né? Que é um processo muito bonito. É revisitar a tua história, porque você nasceu de alguém. Sim. E a tua construção da sexualidade foi baseada também em algumas pessoas. E você muitas vezes deve olhar para ti e falar, meu Deus, isso aqui é da minha casa lá, eu nem quero viver essa situação aqui, né? Mas e a gente vive disso, e às vezes a minha educação sexual foi negativa, não foi emancipatória, não te tornou autônomo, você não conseguiu se apropriar de você mesmo, né? Então, isso aí reflete nessa educação de hoje dos filhos. Então, a gente precisa fazer essa viagem de voltar para ver o que eu aprendi, né? Que é muito importante, né, Camera Boy? Tem que instruir os pais hoje em dia, né? É um desafio. É um desafio, né? Eu acho que é um desafio... Não tem. Não, Parte muito dos pais quererem também. Aí eu vou te falar, eu faço vários eventos para famílias. A família só vai se descobrir que tem um negócio muito grave. Ou então, eu sou muito... eu sou neurótica. Não, você não é neurótica, você é preocupada. Essa é a diferença. Então, assim, a maioria dos pais não quer saber. Eu fiz 2 eventos agora abertos, gratuitos. A série foi sábado, mas não importa, se eu tô interessada, eu vou. Sim. Eu vou. Aí a pessoa fala, eu convidei minha amiga, mas a minha amiga falou, não, esse assunto, eu não dou tablet, eu não dou celular. Gente, se você não dá nada disso, seu filho tá vulnerável. Eu tenho uma aluna que falava assim, minha mãe não me dá nada, nem o WhatsApp. Mas eu vou na casa da minha amiga e eu baixo o WhatsApp web dela e eu converso com as pessoas ali. Então a mãe acha que ela vai fazer trabalho, 12 anos, tá? Então assim, nem muito, nem pouco. Vai fazer as coisas escondidas também. O que é pior, né? Mas fala pra mim, quando não proíbe, não é melhor? Nossa, é tudo mais gostoso quando é proibido. Exatamente. Então, assim, é o que a gente tá vivendo. A gente já passou por essa parte, já teve essa idade, né, Camera Boy? Ó, é bom que você tem memória, porque a maioria dos pais esquecem, tá? Não, eu tenho uma coisinha assim, coisada, né, Camera? Camera? Minha geração teve que aprender tudo na rua. E foi legal? Não. Primeira experiência sempre é traumática. E precisava ser? Não precisava ser. Quando eu fui para Angola a primeira vez, trabalhar em Luanda, numa comunidade que tinha lá, eu fiquei chocada, eu quase derreti, assim, quando eles me falaram que naquela comunidade a mulher vai para a lua de mel, a mãe e a avó sentam e falam, eu vou te ensinar agora o que vai ter na lua de mel. Ai, Jeová. Tira aqui, cheira aqui, lambe ali. Eu pensei, meu Deus, se a minha mãe falasse isso, eu morria. Mas sabe o que é o bom disso? A mulher vai para a lua de mel e ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então a chance de ser traumático é muito menor. E a gente não sabe o que vai acontecer porque ninguém fala pra gente, né? O teu primeiro beijo foi bom? Foi terrível. Ah, meu pai! Eu mais beijei o nariz do que a boca. Não, tem gente que afoga a gente, enfia a língua lá dentro. Mas porque também não tem um negócio... Dá uma ânsia quando enfia a língua na garganta, né? Eu beijei o nariz porque eu fechei o olho antes da hora. Eu também. Meu Deus, depois no instinto, tu vê. Mas tu vê, se alguém te falasse mais ou menos, já anteciparia. E o antecipar faz uma coisa importante. Reduz a curiosidade. No teu caso, quanto mais você reduzir a curiosidade dentro de casa, menos eu procuro fora.
Com certeza. Esse é um dos segredos da coisa. É coisa. O segredo é informar os pais. Esse é um desafio, né? Na verdade, é um grande Porque desafio. os pais têm muita resistência, né? Muita. Eles têm medo de perder os filhos, por isso? Será que eles têm essa resistência? Ou porque são. Eu acho que lidar com a sexualidade deles é difícil. Porque eu descobri muitos pais depois que descobriram que era outra coisa e abandonou a família e foi viver a vida, tanto homem como mulher. Né? Assim, tem. Tinha um casal hétero, né? E descobre que depois era gay, ou gay, como diz uma amiga minha. Ah, é? Boa! Quando é mulher, ela não quer falar lésbica, então ela fala gaia, né? Olha. Aí ela acha que é menos ofensivo, né? Mas vê como incomoda ainda, né? Né? Mas é um nome. E aí, o que acontece? A moça deixou de morar com o rapaz, foi morar com outra moça, daí sucessivamente. Né? Então, acho que talvez se tivesse essa orientação lá atrás, né, Câmara Boy? Não teria se desgastado e vivido com alguém porque ela não era bi, né? Então, ela gostava de mulher. E as crianças sofrem um impacto muito grande quando descobrem que os pais são gays? Aí ou é só a impressão da sociedade? É a impressão da sociedade, porque eles perguntam por que ele tem 2 pais. É um modelo de família, eles se amam, eles são adultos, eles podem pagar as contas, eles desejaram ter você, eles têm, existe o sim, eu quero. Então, assim, é mais um modelo de família. Até porque eu vou te falar, tá? Que é uma crítica que eu recebo bastante quando eu vou falar sobre famílias. Quando o assunto é esse, é bi, é pan, e a família é diferente. Existe mãe solo, existe vó que cuida de filho, existe família indígena, existe um negro com branco, existe um japonês com uma alemã, existem vários formatos. E a gente gosta de pessoa. Eu uso um exemplo que meu marido até fala, meu Deus, que vergonha, Mônica, mas é verdade. Eu conheci meu marido e eu gostei da cara do Leonardo. O Leonardo não falou, Mônica, vem aqui, dá uma olhada no meu genital pra ver se você gosta. Não, eu levei 4 meses para ver o genital do meu marido. Então, eu gostei primeiro dele. Depois eu vi que o complemento estava legal. Tá? Mas então eu gosto o quê? De pessoa. E isso incomoda as famílias. Sim. Mas é uma verdade. Então, pode acontecer o quê? Modelos diferentes de família. E a criança entende muito bem. E ela não fica... Ela não complica, né? Nada! É muito bonito. Professora, o pai... mas aí a mãe, a família hétero fala, mas quem que é a mulher da história? Gente, por que você tem que dar nome de mulher e homem? Não! Eles estão ali, pode ser 2 pais, pode ser um pai e uma mãe, cada um resolve do seu jeito. Mas sabe o que eu acho mais importante? Essa criatura toma vacina, esse filho toma vacina, esse filho vai na escola, esse filho tem um certo equilíbrio emocional, ele é bem cuidado, é isso que te importa. Eu não preciso chegar aqui e falar pra ti, prazer, eu sou Mônica Cristina, sou heterossexual, faço sexo pendurado com meu marido aqui na arara da curtida. Te interessa? Não. Tu entende por que a família se preocupa com o que o outro faz na intimidade? O nome já diz, é intimidade, deixa a pessoa fazer a intimidade que ela quer. Você acha que o Brasil é um país que está muito, como se diz, atrasado na questão da sexualidade? Ele tá numa luta agora, né? Tipo, sabe aquela criança querendo se rebelar? Uhum. A gente tá nesse processo. Mas isso é bom, porque é preciso ir muito para depois a gente achar um equilíbrio. Então a gente tá bem nessa fase. Existe a implementação de educação sexual nas escolas? Eu que não gosto de falar mal de política, né? Sim. Mas tem e é muito limitado. E a gente, infelizmente, tinha um governo que dizia que educação sexual não é na escola, é na família. Essa família não explica. Mas eu vou te dizer pior, 80% da violência sexual é dentro de casa. Então eu vou dar a educação sexual que eu quero para o meu filho manter ignorante. Exatamente. Então a escola tem que dar, ele vai dar a educação sexual da família, a filha vai para a escola, educação sexual da escola, que é baseada na ciência, na igreja também tem educação sexual, a gente faz. Então eu pego tudo isso e me construo. Então não dá para tirar da escola. E ninguém vai falar, você tem 7 anos, daqui com 9 você sai por aí já fazendo sexo. Não vai. A escola não vai fazer isso. Entende? E teve um caso que foi incrível. Uma escola chamou uma pessoa, ensinar a usar camisinha. Pepino, camisinha, papá. Eu tô 24 anos trabalhando com modelo anatômico. Eu não uso fruta nem verdura. Acho um desrespeito isso. Aí a adolescente de 16 anos, ela era típica. Ela não era típica, ela era típica. Mas ela tinha um grau de compreensão bom e tal. Namorando. Chega pro namorado, vamos pro motel. Pepino, veste a camisinha, põe do lado, deita, abre a perna, penetra, ejacula e engravida. Aí a mãe fala, como? Mas eu aprendi na escola. Vai pra escola. Aí eu tenho que pensar. A minha responsabilidade da educação sexual dentro da escola é gigantesca. Então eu uso o modelo anatômico, as famílias ficam loucas. Mas eu chamo, família, vem.
Eu vou te mostrar como eu manejo o modelo anatômico. Ninguém chega com o pênis, que não é festa, né? É a escola. Eu chego séria, porque quando eu tô séria. Gente, isso aqui é um modelo anatômico, isso aqui se chama pênis, ó, se lava desse jeito, funciona assim. O esperma vem a 40 km por hora, então ele precisa ter um reservatório. Então vamos ver como é que a gente faz. Tá. Por que tem que ter um reservatório? Aula de física, aula de matemática. Ah, porque precisa ter um espaço. Pronto, ninguém fez gracinha. Mas é uma questão de saber manejar e a família entender que alguém sabe e alguém estudou para isso. Sim. Que a família acha, vai pegar uma pessoa ali na rua, fulano, vem ensinar a botar preservativo. Não é assim, a escola não vai fazer isso. Vai chamar alguém que entende. Alguém capacitado, que estudou para isso, né? E as famílias acham que tendo esse tipo de aula vai estimular, né? Pior, a família acha que se levar a filha no ginecologista, tá falando, filha tá livre para fazer sexo. Gente, adolescente faz sexo indo ou não no ginecologista. Exatamente. Deu vontade, faz. Exatamente. E adolescente faz sexo, tá? É só você lembrar da sua história. É melhor fazer com instrução. E olha que fazer na adolescência maravilhoso. Porque tem mais energia. Gente, o adolescente fala assim, ai, professor, nas igrejas, né, que trabalha muito na igreja. Ai, professora, eu não vejo a hora, 18 anos eu vou casar no que vem. Eu falei, que, filho, para, 18 anos vai casar com 19. Por que eles querem fazer sexo liberado? Então eles olham para o adulto e falam, esse é sortudo, faz sexo todo dia. Calma aí, eu vou entregar a verdade, eu vou entregar o mistério. Depois que casa é quando menos se faz sexo. Exatamente. Eles não acreditam, mas aí ele casa e logo se separa. Por isso que os jovenzinhos se separam fácil. Muito, porque já já casa com a primeira pessoa, não tem uma experiência. Não tem parâmetro de prazer. Aí vê que todo dia tem um boletim para pagar, tem uma encheção de saco, aí o sexo vai ficando de lado, aí a pessoa te xinga, aí a admiração já cai, aí já não deu vontade, aí viu que depois do casamento... Já não faz mesmo, é o período que menos faz sexo. Meu Deus, que mais que a gente tá casado, né? Mais não tempo ainda. E quando a gente tá na paixão, até na caixa d'água faz, né? Não é? Mas depois tu pensa, até na grade do portão, meu Deus, por que não? Mas então, mas depois você pensa, não, na escada vai doer as costas, ai, o meu nervo ciático, sei lá o que, né? Tem tudo esse negócio. A gente avalia muito, né? Exatamente. Gente, antes da gente continuar e passar pro Bate-Crédito, que esse papo tá incrível, né, Câmara Boy? Eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que sem eles não é possível ter o Pobrecast, né? Vamos lá, então. Que é a Ótica César Braga, né, que é na Rua General Gricelli 630, loja 1, né? A loja 2, Odorino Perenha 620, e loja 3, Praça Rui Barbosa, número 4. Isso aí. Né? Depois tem a HGT Record Estúdio de Produção Musical, que é na rua Pedro Álvares Cabral, 52, falar com Elinho, né, Câmara Boy? Malharia Quiboné, na rua Marechal Deodoro, 1490, Vila Carvalho. Portal RP10, o Regional Press, que é o maior portal de notícias da cidade de Araçatuba e região. No Saquinho Drinks, né, Câmara Boy? Que é de Guararapes, né, que falar com a Giovana ou com o Neto, né? Clínica Ederson Ribeiro Costa, que é na rua Torres Homem, número 49, bairro Centro. E Cíntia Carreira, né, que ela é psicóloga também, que é na rua Governador Pedro de Toledo, 444, 100 metros antes, próximo daquele antigo endereço, né, que ela mudou de endereço agora, né? Maravilhosa. Elas são pessoas incríveis, não, né? Ed, eu amo a sua vida num grau que você não tem ideia. A Cíntia também amo muito você. Não, são pessoas muito importantes. É bom a gente falar isso, porque enquanto a gente tá vivo, a gente tem que reconhecer as coisas, exatamente, né? Não adianta depois que morrer, falar, ai meu Deus, não. Fazer aquele textão, né? Que eu acho uma bobagem, eu não vou nem falar nada. Total, porque quem que vai ler aquilo? O morto não vai, exatamente, né? Meu Deus. E agora a gente vai pro Bate-Crede, que eu quero saber um pouquinho mais de você, né? Que é o coisa aqui, né, Câmara Boy? Não, o Bate-Crede, depois tem a frase final, né? Nossa, que frase Vamos é essa? lá, Tô né? curiosa pra saber que frase vai ser essa. Um amor. Os meus filhos e meu trabalho, acho que não dá pra dizer um, são os dois, eles são meio casados. Uma saudade? Eu tenho das minhas duas avós. Que delícia, vai tudo, né? Meu Deus, tudo. Uma decepção? Eu acho que assim, a relutância de viver na ignorância. Essa é uma coisa que me decepciona, mas eu sei que não dá pra parar, mas isso me decepciona muitas vezes. Uma esperança? É que a educação, ela tem o poder de ensinar, proteger, transformar e salvar vidas. Essa é a minha maior esperança no trabalho. Um sonho? Viajar ainda mais para muitas áreas do Brasil que ainda não fui e outras áreas do mundo, né, levando uma informação que protege. Esse sonho eu tenho muito grande. E eu já estou conquistando, isso que eu fico feliz. Mas está aqui dentro ainda. Se você fosse um sentimento, qual seria hoje? Não sei, eu acho que eu sou meio assim, eu me vejo meio docinho de coco, eu gosto. Eu aprendi muito aqui em Araçatuba a abraçar,
ia tocar, coisa que eu no Sul não tem. Então, assim, aquele abraço suado, sabe, que fica meio colado, aquele abraço que demora para descolar. Eu acho isso o máximo. Calor de Araçatuba é maravilhoso. Nossa, nem me fale. Eu só andava de saia nos primeiros 6 meses que eu cheguei aqui. Não dava, calça não dava pra usar, era muito Né? suor. Aqui é praticamente os Texans. Como é Ainda que bem que você veio agora numa época mais... Agora tá paz, mais amena, né? É verdade. E para fechar, antes de eu falar a frase, quem é Mônica Kelman? Eu acho que eu sou muito sonhadora. Muito, muito sonhadora. Mas sonhadora que gosta de realizar seus sonhos, mas eu sou muito sonhadora. Então, assim, às vezes eu acho que eu sou aquela sonhadora romântica, tenho essa visão, esse jeitinho, assim. Mas meio pé no chão, né? Eu sou, mas com o pé no chão. Né, Câmara Boy? E a gente, para fechar a frase, eu vou depois agradecer a Mônica, né? Que é aqui, ó. Amor se escreve com P, de paciência, paixão, perdão, persistir e permanecer. Olha que lindo mesmo. E eu acho que é bem a sua cara, que você persistiu, permaneceu, né, Câmara Boy? Porque é amar, a sua profissão é amar. Exatamente. E amor se escreve com P, porque, né, paixão, né? Se escreve com P, porque, olha, é paixão, é perdão, é persistir, é permanecer. Eu acho que essa mostra bem a sua profissão, quem você é, o tamanho que você é e o tamanho da sua generosidade, vindo aqui no nosso programa, né, Canaboy, esclarecendo algumas coisas que é muito importante. Para a gente é muito importante poder falar para o nosso público e mostrar que tudo tem jeito quando tem uma educação. Exatamente. Né? E que não dói quando você é educado com alguém, não dói quando você agradece, não dói quando reconhece, quando tem vontade de aprender. Não dói, não cai nem um pedaço. Né? Não, muito pelo contrário. Né? Então, lembrando mais uma vez, gente, amor se escreve com P, de paciência, paixão, perdão, persistência e permanecer. E essa é o que você demonstrou pra gente, porque quando você contou sua história, que você começou lá atrás, que teve algumas dificuldades, você permaneceu. E aí, por paixão, você continuou. Verdade. E hoje você permanece, né? Uma baita profissional, que eu me sinto honrado de estar entrevistando o Câmara Boy. Também, hoje ele falou menos, você pode perceber que ele estava gostando, ele gosta de assistir. Quando ele gosta, quando ele ama, ele fala bem pouco. Eu conheço a peça. E a gente não pode deixar de adquirir, ó, Isadora, Maria e a Lista Mágica, para você mostrar para os seus filhos, né? Começar a educar. Vamos se educar e educar os nossos pequenos, que é muito importante. Mônica, mais uma vez, obrigado. Obrigada, se eu puder tiver uma outra oportunidade, a gente vai falar depois dos adultos, né? Sim. Que é quando você voltar para a cidade, a gente vai falar dos adultos, que é muito importante. Muito. A gente começou falando dos nossos pequenos, né, Câmara Boy? Demos uma pincelada em algumas coisas, né? Próxima, quem sabe. Uma próxima a gente vai falar sobre os adultos, mas eu quero te agradecer mais uma vez. E não tem minha palavra, porque eu fiquei assim, bestificado quando falou. Foi uma aula, praticamente uma aula que eu absorvi hoje e que me fez lembrar algumas coisas, que talvez se eu tivesse tido a orientação, né, correta, né, a gente não passasse por tantas dificuldades na vida e não se retraísse tanto, porque quando você é uma criança e você é educado da maneira correta, você não se retrai na vida adulta. Não, exato, é isso mesmo, não. Você pode ser você, né? Exatamente, se você é branco, preto, enfim, tamanho não tem nada a ver, e nem largura e nem postura, né? O importante é você estar. Exatamente, né? Perfeito. Eu fico muito agradecida, porque eu acho que toda vez que a educação sexual recebe uma oportunidade de aparecer e mostrar que ela é séria, né, que a gente precisa entender conceitos básicos em casa, intimidade, privacidade, limite corporal e consentimento, são coisas, pilares que toda a família precisa oferecer, né, para o seu filho, para ele poder se desenvolver de maneira saudável. Então eu te agradeço de coração. Eu que agradeço. Câmara Boy, um beijo para vocês. Obrigada. Obrigado, viu, gente? Fecha em mim, na Mônica, Câmara Boy. Tchau, Mônica. Beijo, gente. Beijo pra você.